No evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 24, Lucas 24, o último capítulo de Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Amém? Todo mundo achou amém? Está escrito: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Permaneceis na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Amém? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te dou graças, Deus Santo, por esse momento. Peço a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai, nessa noite. Fala conosco através da tua palavra. Usa, Pai querido, a minha vida como canal de bênção. Que eu, Senhor Deus amado, diminua e tu cresças demais nessa noite. E o teu nome, Paizinho amado, vai ser glorificado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz, nas Santas Escrituras, no texto que nós lemos, a seguinte frase: eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Promessa de quem? Meu Pai. A promessa de Deus. Sobre quem? Sobre a minha vida e a sua vida. E o que está escrito? Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Pastor, e que poder é esse que a palavra do Senhor nessa noite vem falar? Que poder é esse do que o Senhor estava falando? O Senhor estava falando, repete comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Permaneceis firme. Aguarda, espera, até que do alto, vem do alto, viu querido? Vem do alto, até que do alto sejais revestido de poder, sejais revestido do Espírito Santo. João, no capítulo 3 do mesmo livro, versículo 16, um dia o profeta João Batista, ele que veio antes para preparar o caminho, ele que veio antes para anunciar a vinda e preparar a chegada de Jesus Cristo. Profeta João Batista, ele um dia está na beirada, né? Ou dentro do Rio Jordão batizando. E alguém pergunta para ele se ele era o próprio Cristo. E João aqui ele diz, no versículo 16, eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se cumpriu aqui, pastor? Aonde é que se cumpre a profecia de João Batista? Ainda não era a hora. A palavra do Senhor, ela agora vem, e para se cumprir a profecia de João Batista, a palavra do Senhor, ela vem agora no capítulo 24, versículo 49, pedindo para que os seus discípulos fossem obedientes, porque ele está escrito, eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, que foi profetizado por quem? Pelo João Batista.
que João Batista disse? Que iria vir um, que não ia batizar com água, mas iria batizar com o Espírito Santo. E aqui no versículo 49, fala: eis que vos envio sobre vós a promessa. De quem? De meu Pai. E que promessa é essa? Que usou João Batista. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. A igreja hoje, ela é uma instituição fundada por Jesus Cristo, para viver numa dimensão sobrenatural e não numa dimensão física. A igreja, ela foi fundada, ela foi firmada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o objetivo de ser algo sobrenatural. A igreja que o Senhor Jesus Cristo planejou e concretizou, não foi uma igreja de templos, paredes, riquezas, bens, Roma, papado, catedrais, não. A igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo fundou, e Ele foi o fundador, porque começa a partir da sua existência, a existência da era cristã e a existência da igreja. Essa igreja que Ele fundou é uma igreja de dimensão sobrenatural. Primeiro, você não pertence às coisas físicas. Você não é escravo daquilo que é físico. Você é um servo do Deus Altíssimo que fundou uma igreja. Você é cristão, você vive no sobrenatural de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre esse sobrenatural de Deus. Existe uma igreja física, existe uma igreja espiritual. Aqui Jesus chama a sua igreja, amém? E aonde se concretiza o poder de Deus. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 16, no versículo 18, está escrito: também eu vos digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É contra quem, irmão? Contra a igreja. Contra a igreja. E tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. De quem que é a igreja? De Jesus. Igreja de Cristo não é um negócio humano, amém? Igreja de Cristo, ela não é feita de desempenho pessoal, e sim espiritual. Igreja de Cristo, ela não vive de resultados físicos e matemáticos, mas de resultados extraordinários e sobrenaturais. Por que então, crente? Por que então, meu irmão e minha irmã? Por que a gente vive na dependência de cálculos matemáticos, de resultados físicos, financeiros, sendo que a igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou é uma igreja sobrenatural, que vive do espiritual para pessoas espirituais? Se você está aqui nessa noite, você fique sabendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é poder de Deus na vida do crente, amém? A palavra do Senhor diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, a palavra do Senhor diz, que, está escrito, porque o reino de Deus consiste, não em palavras, mas em poder. Está falando de dinheiro aqui? Está falando de grana? O reino de Deus, ele não é feito desse negócio aqui, ó, de matéria. O reino de Deus, você um dia quer entrar pelos portais celestiais e fazer parte do reino de Deus, Deus manda te dizer nessa noite, comece a viver o reino de Deus aqui na terra, de uma forma sobrenatural, de uma forma espiritual. Por quê? Por quê? Capítulo 4, versículo 20, aqui de 1 Coríntios está escrito: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Amém? O sobrenatural não é manifestação, tá certo? Manifestação de poder físico, manifestação de poder financeiro. O sobrenatural é a manifestação do poder de Deus verdadeiro, do sobrenatural dentro da igreja do povo de Deus. Amém?
aonde o poder é revelado. A igreja tem que ser carregada de Deus, tem que ser carregada de poder de Deus, tem que ser carregada de profecia. A palavra do Senhor diz aí na mesma carta aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 20, está escrito: irmãos, não sejais meninos no juízo da malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem sinal, não para os crentes, mas para os que são incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos pusessem a falar em línguas ou outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não diriam porventura, esse pessoal está louco? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se em face, em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Você sabe o que falta hoje na vida, no meio da igreja de poder? Está faltando profeta. Está faltando homens e mulheres que um dia entregaram a sua vida para Jesus e ficaram ali com medo de deixar ser usada por Deus. Pararam na metade do caminho. A profecia hoje virou mais um negócio, virou mais um movimento de ajuntamento de gente. Virou um negócio que atrai, que chama atenção. O eis que te digo hoje já virou um vocábulo normal no meio das pessoas. Porque as pessoas hoje só vão atrás de profecia, e Deus realmente está carente de verdadeiros profetas. Porque, meu querido, no lugar onde a profecia é de Deus, o incrédulo entra. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Ele acredita, ele se convence, se lança em terra, com o rosto em terra, e acredita que Deus é Deus na vida dessa igreja. Aleluia! Glória a Deus! João Batista, ele batizava pelo natural, mas eu e você conhecemos não João Batista, nós conhecemos Jesus, e esse nos batiza pelo sobrenatural. O Senhor Jesus quer que nós venhamos a viver uma vida sobrenatural. Deus nos chama para viver o sobrenatural. Você sabe o que é viver o sobrenatural? Quem sabe o que é viver o sobrenatural? Muitos talvez aqui não tiveram a experiência de viver o sobrenatural. Sabe o que é sobrenatural? Sobrenatural é alguém sem estudo, sem nenhum diploma na parede. Estende as suas mãos, ora por um irmãozinho, sem dar alarme, ninguém está sabendo. E o câncer daquela pessoa é curado no nome de Jesus. Isso é viver o sobrenatural. Você sabe o que é ser sobrenatural? Que é viver o sobrenatural? É expulsar a malignidade de uma pessoa, coisa que um psiquiatra vem batendo há 10 anos e não consegue. Isso é o sobrenatural. Isso é o batismo de Jesus. É o batismo no Espírito Santo. Você sabe o que é viver o sobrenatural? Sobrenatural é pegar um jovem hebreu, e escravo, e tornar dele um governador do Egito. Isso é viver o sobrenatural. Você está percebendo o que a igreja está deixando de viver, porque está correndo atrás do vento, está correndo atrás daquilo que é apenas natural, está deixando de viver, está deixando de participar de um momento glorioso, que tem a oportunidade de crescer na fé, no conhecimento, e principalmente no sobrenatural de Deus, porque fica correndo única e exclusivamente atrás de resultado. E Jesus não te chamou para ser um perseguidor de resultado, Jesus te chamou para ser um perseguidor de Deus. Sobrenatural é uma judia presa pelo rei Assuero, e Deus usar aquela moça para ser rainha do rei e fazer com que todo o povo judeu seja salvo através da intervenção dela junto ao rei. Sobrenatural, um menino de 17 anos, com uma pedrinha desse tamanho,
derrubar um gigante de 2 metros e quase 3 metros de altura. Isso é sobrenatural. Sabe quem são esses, querido e querida? São pessoas que viveram o sobrenatural de Deus. Eu chamo essa igreja hoje no nome de Jesus para sair do natural. Está na hora da gente começar a derrubar gigante com pedrinha. Está na hora da gente viver o sobrenatural de Deus. Está na hora de ser exaltado para Deus. Mas você tem que carregar um combustível dentro de você, que é o Espírito Santo. Não diga não para o Espírito Santo. Diga sim, fala: Senhor, usa-me. Foi o que a irmã cantou: usa-me, Senhor, usa-me. Para quê? Para ganhar dinheiro? Não, Senhor, para viver na tua plenitude, para viver na tua vontade. Usa-me, Senhor. Senhor, eu estou aqui, usa-me. Quero derrubar gigantes sim com pedrinha, porque é assim que o sobrenatural faz. Amém? Aí você pode levantar e dizer: quem sou eu, pastor, para me comparar? Nós estamos falando aqui de um momento, né? Vou falar para você, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, amém? Nós, eu e você, nós fomos gerados pelo Espírito Santo através de Jesus. Amém? Presta atenção. Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, amém? Ele foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo, amém? Então, o homem quando aceita Jesus, ele já aceita o Espírito Santo. Só que o que ele faz? Ele pega o Espírito Santo, coloca de lado e vai viver o natural. O Espírito Santo te chama hoje, querido, para você viver Ele, para viver o sobrenatural de Deus. Você não vai ver morto levantar, você não vai ver canceroso ser curado, você não vai ver leproso ser restaurado, você não vai ver a tua família todinha na igreja glorificando a Deus, porque você está indo pelo caminho natural, e Deus te chama para você viver o sobrenatural, que aí sim, você vai ver a tua família na igreja, você vai ver o canceroso curado, você vai ver o leproso limpo. Porque isso é onde o psicanalista não chegou, aonde o psicólogo não chegou, o crente chega, porque tem poder de Deus. É aonde a medicina não chegou, é aonde o cirurgião não chegou, o crente chega, porque ele tem o poder de Deus na vida dele, porque ele vive o Espírito Santo na vida dele, aleluia. Crente medíocre é aquele que recua, é aquele que acha que não tem força, é aquele que acha que está acabado, é aquele. Você pensou, já parou para pensar se José desistisse? Você já parou para pensar se Davi falava: essa briga não é minha? Você já parou para pensar se um dia João Batista falou: eu vou ficar preparando o caminho para alguém que é maior do que eu? Nada, vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco é a minha cabeça que vai estar num prato. São homens que viveram o sobrenatural e fizeram esse estrago no inferno que fizeram, porque viveram o sobrenatural. Está sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, e Deus está falando com você, e está falando com você. Você é forte, você é uma bomba atômica na mão de Jeová, e você não está sabendo disparar essa bomba. Você, meu querido, minha querida, é um tanque de guerra na mão de Deus, e você não pode viver na mediocridade, com medo, com receio: eu não consigo, não tem jeito. Meu irmão, no nome de Jesus, vamos sair do natural, vamos entrar no sobrenatural, para ver se você não conquista, para ver se você não consegue, para ver se você não vence. Como eu vou, pastor? Com o Espírito Santo, aleluia, com o Espírito Santo. Jesus disse que Ele iria enviar. Lembra da promessa de João Batista? Amém? Este vai te batizar com o Espírito Santo. Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, o Espírito Santo não desceu, mas quando Ele subiu, Ele falou assim: eu preciso ir para que Ele desça, e para que vocês sejam revestidos de poder. Não é para o incrédulo, é para mim e para você, é para quem acredita no sangue de Jesus, é para quem acredita na mensagem da cruz. Não é para papa, não é para macumbeiro, não é para espírito, é para mim e para você, que depende de Jesus, aleluia. A mensagem da cruz, ela tem peso, ou ela não valeu nada para mim e para você?
Você não é escravo do diabo. Repete comigo, eu não sou escravo do diabo. Eu sou servo de Deus. Você tem que declarar. Minha vida está do avesso. Minha vida está do avesso. Minha vida está uma tribulação. A do Paulo também estava. A do Pedro também estava. Tribulação, e daí? Tá certo? Se você estiver vendo da ótica, da sua ótica natural, assusta. Assusta qualquer economista, assusta qualquer cirurgião, assusta qualquer engenheiro, assusta qualquer psiquiatra, se você estiver vendo da ótica do natural, meu querido. Mas se você estiver vendo da ótica do sobrenatural, você vai fazer como Paulo um dia fez. Apanhou na cidade de Listra, apanhou demais. Todos achavam que Paulo já estava no natural morto. Todos tiraram ele para fora da cidade e começaram a olhar e falar: coitadinho, morreu, acabou Paulo, apedrejaram, mas bateram tanto no homem. Daqui a pouco vê Paulo mexendo, daqui a pouco vê Paulo se mexendo, daqui a pouco vê Paulo ficando em pé. Vocês estão vivendo o natural, eu vou viver o sobrenatural. Vamos de novo, vamos entrar para Listra e vamos pregar o evangelho. Mesmo quebrado, Paulo, o natural está quebrado, mas o sobrenatural está forte. Mesmo o físico arrebentado, o físico está arrebentado, mas meu espírito está forte. Jesus deixou uma mensagem tão linda, tanto em Lucas como em Mateus capítulo 4, que fala que o natural a gente mortifica. Amém? E o sobrenatural sai forte. Quando ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus já estava praticamente delirando nos últimos dias, de fome, de sede. Já estava tendo, né? E quem aparece no último dia para provar Jesus? O inferno. O inferno e toda a sua galera veio presenciar o início derrotado de Cristo. Já veio achar que o Senhor Jesus, ele já ia começar o seu ministério de forma errada. Eles não conheciam Cristo ainda, não sabia quem estava na frente dele ali. E já ia começar, o ministério de Jesus Cristo já ia começar de uma forma falida. O diabo usa uma tática. Sabia que Jesus estava com fome. Amém? Ele falou assim: eu vou mexer com você. Se você é filho de Deus mesmo, faça com que essas pedras se tornem pães. Ou seja, resolve o teu problema, cara. Resolve, sai dessa situação. Olha que situação que você está. Vamos resolver, vamos dar um resultado para isso. Vai vendo a igreja espiritual e a igreja física. Vai vendo a igreja que está buscando as coisas naturais e a igreja que está buscando as coisas sobrenaturais. Vai vendo a igreja que está buscando o céu e a igreja que está buscando o resultado. Com quem mais se alinha? Você está fraco, você está com fome, dê ordem para essas pedras se tornarem pães e resolva o teu problema. Só que naquele momento, Satanás ele dá com a cara numa baita de uma muralha. Pedra de esquina estava naquele lugar, meu filho. Pedra de alicerce. Uma pedra cuja uma igreja toda ia ser alicerçada em cima daquilo. Todo o peso de pecado, todo o peso de homens, todo o peso de uma história, todo o peso de um futuro, todo o peso de uma eternidade ia ser alicerçado em cima daquela pedra. E Satanás deu com a cara justamente nessa pedra. Porque aquela pedra disse para o diabo, falou assim: nem só de pão vive o homem. Mas você está com fome, você está quase delirando, porque faz 40 dias que você não come. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo fala então, se aí não funcionou, né? Se aí não funcionou, eu mexi, eu te provoquei. Você não deu sequência, você não acreditou, você não entrou no meu engano. Vai outro, então já que com você não deu certo, eu vou provocar você em outra situação, né? Salta daqui de cima, e Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Não é assim que está escrito? E novamente o diabo bate com a cara, ele se esborracha
quando ele dá de cara com essa muralha, com essa pedra de esquinas chamada Jesus. Porque o diabo olha para ele e fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele fala: olha, não deu certo de novo, eu vou te mostrar uma outra coisa natural. Mais natural que isso é impossível. O pão era natural, né? Agora eu vou te mostrar uma coisa mais natural que o pão. Eu vou te mostrar todos os reinos da terra, suas riquezas, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Honestamente, gente, honestamente, hoje o Evangelho aceitou a proposta. Infelizmente, nós vemos hoje a banalização da palavra do Senhor. A igreja cristã, como eu preguei na semana passada, foi barateando o Evangelho e aceitou a terceira proposta do diabo. Por muito menos, deixaram de adorar a Deus. Amém? E o diabo, ele ouve a resposta da boca de Jesus, falar assim, ó: você bateu com a cara de novo nessa pedra, porque a palavra do Senhor diz: somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás cultos. E eu, Satanás, eu estou fraco no físico, mas espiritualmente foram 40 dias aqui mortificando a minha carne. Eu estou muito forte para começar o meu ministério aqui na terra. Arreda-te, cai fora. E a ordem do Senhor Jesus, e o diabo se retirou. Vem os anjos e o serviram. Amém? Deus tudo vê. Deus acompanha a tua vida. Deus sabe a sua luta para resistir. Deus conhece a tua vida, sabe da tua luta para você resistir às provocações, às ofertas, às vontades do inimigo. Deus sabe disso. Não se julgue um sujo, não se julgue um ímpio, não se julgue, mas Deus sabe da sua limitação. Mas Deus também quer ver em você uma força motriz espiritual alavancando a tua vida, te empurrando para frente, e Deus vai te dizendo, fala: vai, não para, continua, eu sou contigo. Senhor, mas eu não consigo, mas vai, eu sou contigo, porque você tem o Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito Santo, você que é nascido, amém? Você que é nascido de novo, você que aceitou Jesus, você que entregou a sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho minha vida toda atrapalhada. Você tem o Espírito Santo, porque isso está na minha Bíblia, que foi promessa de João Batista, profecia de João Batista. Se cumpriu essa profecia a partir do momento que Jesus fala assim: estou mandando para você o Consolador, sejais revestido de poder. Amém? A palavra do Senhor diz que esses sinais do sobrenatural vai acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem. Primeiro, você não pode ser um incrédulo na casa do Senhor. Você tem que acreditar que Deus é na tua vida. Que tudo isso que você está passando, apesar das piores dificuldades, tem um detalhezinho. Chama-se sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus, que pode acontecer na tua vida. Pode acontecer, porque é uma condição, tá certo? Pode, como também não pode, mas depende se você acreditar. A palavra do Senhor diz em Atos 2, que os discípulos viveram o sobrenatural de Deus ali no cenáculo, pois estavam em constante oração. É assim que está na tua Bíblia, capítulo 2 de Atos. Estamos falando nessa noite do Espírito Santo. Estamos falando sobre o poder do Espírito Santo, que foi profecia, né, de João Batista, se concretizou 3 anos e meio depois, com a morte e ressurreição de Cristo. Em Atos capítulo 2, a palavra do Senhor diz: ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual era a atmosfera desse momento? Sombria, triste. O mestre tinha ido. Estavam todos eles ali desanimados, tristes, em oração, porque Jesus já não estava mais no meio do povo. Jesus já não estava mais no meio dos seus discípulos. E nesse cenáculo, nessa sala, nesse ambiente, a palavra do Senhor diz aqui em Atos 2, ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Mas no versículo 2 está escrito que de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui já não era mais o natural, aqui estava pegando pessoas que eram broncos, pessoas que eram indoutos, pessoas que não tinham conhecimento, não tinha faculdade, não tinha teologia, não tinha mestrado, não tinha doutorado, e o Espírito Santo vem, você não tem nada, tem sim, você tem o Espírito Santo, receba poder na tua vida. E o que esses homens e mulheres foram depois desse evento, amém? Fizeram uma transformação tremenda. Aqui começava verdadeiramente a igreja cristã no mundo. Aqui em Atos 2. Porque até aqui, Jesus falou assim, não sai da cidade. Fica. Então não era para ser igreja até aí. Era para segurar. Foi o que nós lemos lá no Lucas 24, 49. Ficai na cidade. Até que do alto sejais revestido de poder. Aqui começa a igreja cristã. Agora me responde, o que chegou na porta daquele cenáculo? Aleluia. O que chegou na porta daquele cenáculo naquele dia? Eles estavam todos reunidos em constante oração, a palavra do Senhor diz. E o que chegou na porta daquele cenáculo? Responde para mim, foi por acaso 5, 6 carros fortes carregados de dólar? Não foi isso que chegou. O que chegou na porta daquele cenáculo foi ônibus e ônibus, tendo pessoas, bem informadas, doutores, medicina, ciência, todo tipo de conhecimento científico, técnico. Foi isso que chegou aquele dia? Não. Eu fico imaginando, você já parou para imaginar esse dia do cenáculo? Você imagina as pessoas dentro de um mesmo lugar, lá fora tudo quietinho, não balança uma folha, não venta uma árvore, e de repente você começa a ver, ouvir e sentir um vento diferente dentro da onde você está, dentro de uma igreja, mas lá fora não está ventando e aqui dentro está, aleluia. Lá fora não está tendo movimento, aqui dentro está. O que estava acontecendo naquele dia? A árvore lá fora não balançava, e aqui dentro era um vento impetuoso que estava incomodando todo o crente que estavam dentro daquelas 4 paredes. Esse era o sobrenatural de Deus. Isso não era a natureza da terra, essa não era a natureza do universo, esse não era o natural do hemisfério, esse era o sobrenatural do Todo-Poderoso, que disse naquele dia: hoje começa a minha igreja, hoje esse povo vai ser batizado no Espírito Santo, hoje começa uma nova igreja, e sobre essa igreja, e diante dessa igreja, as portas do inferno não prevalecerão, porque vão viver o sobrenatural, vão viver o poder de Deus, amém, aleluia, glória a Deus, glorifica a Deus, deixa Deus falar com você, meu querido. Não deixa o diabo colocar na tua vida aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve obedecer. Não deixa o mundo, não deixa as coisas do mundo, a correria do dia a dia, a angústia, o desespero em ganhar, em ter, ser o seu patrão, porque ele não vai ser patrão nunca, ele vai ser sempre o seu carrasco com chicote na mão. Deixa o Espírito Santo ser o seu dono, deixa ele te dar as coordenadas da tua vida. E você, crente, vai ser um sobrenatural nas mãos de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz que naquele dia, algo aconteceu. Que naquele dia, verdadeiramente, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor também, capítulo 2, versículo 38, está escrito, perdão. Respondeu Pedro e disse: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo. Amém? Começava a igreja cristã. Começava o processo agora que a igreja precisava. Faltava alguma coisa a partir do momento que Jesus foi glorificado na glória. Mas agora, com a vinda do Espírito Santo, seria o combustível necessário para Pedro dizer com toda a autoridade, já fora do cenáculo: arrependei-vos dos vossos pecados e seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão deles, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui já havia sido profetizado até por Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que ali ele fala do derramamento do Espírito. Amém? Ficai, e agora aqui a palavra do Senhor diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Pastor, o que é ser revestido? O que é vestir? Quando você aceita Jesus, você é vestido. Amém? Você é vestido, você é preenchido de Deus na tua vida. Você aceita Jesus, a sua vida se torna um tabernáculo de Deus. Você começa a servir a Cristo. A tua vida agora é para Cristo. Mas quando você recebe o Espírito Santo, o que é revestir, pastor? É algo que veste por cima. Dessa tua natureza cristã vem o Espírito Santo e te reveste de poder, de graça e de misericórdia. E aí sim, meu querido, você já está pronto para fazer a obra do Senhor. Amém? Amém? Você pode perguntar: pastor, e essa experiência, será que não foi como tem algumas igrejas que dizem? Essa experiência, será que não foi apenas, única e exclusivamente para aquela época? Será que não foi única e exclusivamente para aquele dia? A palavra do Senhor diz, em Atos, capítulo 8, versículo 12, que aquilo não aconteceu só no cenáculo. Atos capítulo 8, versículo 12 está escrito: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e o nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, assim como homens e mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe. Versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera também a palavra, enviou para lá João e Pedro, os quais, descendo para lá, oraram para que eles também recebessem o quê? O Espírito Santo. O que aconteceu com eles aqui através de Filipe? Foram vestidos. O que aconteceu aqui através de João e de Pedro? Foram revestidos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pastor, o que a gente aprende? Ficar em Jerusalém. Ficai firme. Não desvie. Não mude. Não procure apenas resultado. Fique em Jerusalém. Fique na presença. Fique em oração. Busque a presença do Senhor. Amém? Não desobedeça até que do alto sejais revestido de poder. Amém? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor, ela é linda. E ela traz para nós, na noite de hoje, algo maravilhoso. Batismo nas águas. O que significa, pastor? Salvação. Batismo no Espírito Santo. O que significa, pastor? Poder. Batismo nas águas. O que significa, pastor? Vestir. Batismo no Espírito Santo. O que significa, pastor? Revestir de poder.